Abra sua Bíblia, Lucas capítulo 7, versículo de número 11. Lucas capítulo 7, versículo de número 11. Eu tenho uma rápida mensagem, uma meditação, uma reflexão de apenas 2 tópicos. Cada tópico 30 minutos. Vai ser rápido. Vai ser rápido. Não, irmãos, eu estou cônscio quanto ao horário. Mas diante de tudo aquilo que nós ouvimos aqui essa manhã, os projetos, os desafios, o Senhor inflamou no meu coração, incendiou meu coração com esse texto, e eu quero, em 10 minutos, no máximo 15, compartilhar algo com você, e depois estaremos orando especificamente pelos projetos, pela missão, pela obra missionária. Lucas 7, verso de número 11. Diz assim: e aconteceu que, em um dia subsequente, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Diga, numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão, diga, grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Até aqui, assente-se por favor. Diante de tudo o que ouvimos nesta manhã, quando você percebe um programa de televisão, como no caso do Fantástico, dar voz e visibilidade a um projeto como o projeto Menina dos Olhos de Deus, você entende a urgência, você entende a necessidade de fazer algo a mais pela obra missionária. Obviamente, nós estamos aqui nesta manhã e o nosso coração está incendiado por tudo aquilo que ouvimos, e o Espírito de Deus, tenho certeza que avivou o seu coração para se envolver mais. Essa semana que passou, enquanto eu estava lendo esse texto, inclusive preparando uma mensagem para ministrar nas próximas quintas, na Noite da Esperança, o Senhor me levou a olhar esse texto com um olhar missionário. E aqui eu encontro algumas características missionárias da pessoa de Jesus. Por quê? Porque Jesus é o maior exemplo de missões que nós podemos encontrar nas páginas da Bíblia e em toda a história. A Bíblia está nos dizendo que Jesus está chegando em uma cidade chamada Naim. A palavra Naim em hebraico significa a formosa, a bela, a sublime. Porém, quando nós olhamos para esse texto, nós observamos um detalhe. Qual, pastor? É a única vez que Naim aparece escrito na Bíblia. Se você olhar em todas as páginas da Bíblia, você não encontra outra referência desta cidade, deste povo. A única referência de Naim está aqui em Lucas 7. E por quê? Porque Jesus passou por lá. Naim não apresenta nada que faça com que as pessoas tenham desejo de ir para lá, mas Jesus passou por lá. Se você olhar ao longo da história, provavelmente Herodes nunca pisou em Naim, mas Jesus pisou em Naim. Talvez Pilatos nunca deliberou um tempo para ver as demandas de Naim, mas Jesus passou em Naim. Talvez César nunca teve o desejo de visitar Naim, mas a Bíblia diz que Jesus passou em Naim. Aqui eu encontro uma característica missionária em Jesus fantástica. Qual, pastor? Jesus
vai, Jesus pisa, Jesus entra aonde ninguém mais quer entrar. Jesus acessa áreas que ninguém deseja acessar. Jesus entra em locais aonde ninguém deseja entrar. Aqui eu encontro, queridos, uma característica missionária de Jesus, que deve ser uma característica missionária da igreja de Jesus. Quando você olha um projeto como esse, no Nepal, aonde um casal, uma família, deixa tudo no Brasil, para ir em um lugar, em uma cultura, em um contexto totalmente desfavorável, que, como disse o pastor Aguiar, quando chegaram lá, nem o idioma sabiam, mas foram lá. É porque esta pessoa, pastor Silvio, Rose e aquela família, entenderam essa característica missionária. Qual? Aonde os poderes públicos não entram, aonde as esferas militares não acessam, a igreja tem poder para entrar, para acessar, e não apenas para entrar e acessar, mas quando entra, quando acessa, tem o poder de transformar a morte em vida, o problema em solução, o caos em vitória. Quem pode levantar uma das suas mãos esta manhã e dizer: Deus, conta comigo para esta missão em 2025. Eu profetizo sobre a manhã de celebração. Neste dia, Deus te dará esta autoridade. Você vai entrar, vai acessar, vai pisar em lugares em que ninguém mais deseja, e a sua vida vai tocar outras vidas, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Tem alguém que crê comigo nesta palavra? É com você que Deus está falando nesta manhã. Aleluia, aleluia, aleluia. Vai, missionário Jesus, em Naim. Eu fiz questão que você frisasse por 2 vezes a palavra multidão. Por quê? Porque a Bíblia está nos desenhando um cenário. Qual? Jesus está vindo de Cafarnaum para Naim, e diz a Bíblia, com ele seus discípulos e numerosa multidão. Só que quando Jesus está chegando em Naim com a sua multidão, a viúva está saindo da sua cidade, levando o seu segundo ente querido para sepultar. Porque se ela é viúva, já havia perdido o marido, e agora perdeu o filho. Mas a Bíblia diz que enquanto a multidão de Jesus chega, a multidão da mulher está saindo, e a Bíblia diz que o encontro se dará na porta da cidade. E sabe o que eu entendo aqui? Enquanto a multidão que está levando a morte está indo para sepultar, a multidão que está trazendo a vida está chegando. Aleluia. Aí a Bíblia diz, irmão, que vai ser um choque de 2 multidões, mas o texto é claro: e Jesus vendo-a, e Jesus vendo-a. Tem muita gente para ele ver, tem a multidão que está com ele, tem a multidão que está com ela, mas o olhar dele é exclusivo. Por quê? Porque o verdadeiro missionário enxerga a real necessidade, o verdadeiro missionário enxerga a real crise, e diz a Bíblia, vendo-a, se aproximou dela. Por quê? Porque quem está longe não tem uma visão clara da situação. Olha para a Bíblia diz que descia um homem de Jerusalém para Jericó, quando bandidos, ladrões, salteadores o espancaram, roubaram e deixaram caído pelo caminho. Diz a Bíblia que pelo mesmo caminho descia um sacerdote. Ele viu, mas não se aproximou, e pelo fato da distância, pastor Iso, julgou que aquele homem estava morto e foi embora. De repente descia um levita, ele também viu,
viu, mas pelo fato da distância e não ter se aproximado, julgou: está morto, não tem mais o que fazer. Mas a minha Bíblia diz que depois descia um samaritano, ele também viu, mas ele não ficou onde estava, ele se aproximou, e pelo fato de ter se aproximado, identificou uma verdade. Qual? Está caído, está no chão, está na lona, mas ainda tem vida, ainda tem vida, ainda tem vida. Pastor Cleiton, o que você está pregando nesta manhã de celebração? Deus não te chama apenas para ver, Deus te chama para se aproximar de quem precisa, de quem necessita, de quem almeja. Eu profetizo que o teu toque, o toque das suas mãos em 2025 vai levantar muita gente, vai levantar muita gente, vai levantar muita gente, vai levantar muita gente. Quem recebe essa palavra, quem recebe esta palavra, aleluia, 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 aleluia. Jesus viu, se aproximou e disse para ela: não chora. Se você estivesse lá, se eu estivesse lá, a gente ia dizer: Jesus, essa sua fala não combina. Por quê? Porque ela está no luto. Luto pede choro, luto pede lágrima, é o contexto. Mas ele chega e diz: não chora. E diz a Bíblia, tocando o esquife. A palavra tocar aqui no português entendemos que é apenas um toque, mas quando olhamos para o original, Lucas escreve no grego tocar, raptomai, que quer dizer firmar-se. Veja a cena, a multidão de Jesus está chegando com a vida, a multidão da mulher está saindo com a morte. Ele chega na mulher, começa a conversar com ela, mas quem estava levando o morto não parou. Aí diz a Bíblia que Jesus toca, no original se firma. Parece que eu vejo Jesus conversando com a mulher e eles levando o morto para sepultar. De repente Jesus para e segura, e alguém diz: mas Senhor, tem horário programado para sepultar, tem horário agendado para sepultar. Jesus se firma e diz: daqui não passa. Por quê? Porque aonde chega um missionário cheio de Deus, uma igreja cheia de Deus, um velório é cancelado, um velório é cancelado. Quem recebe essa palavra, quem recebe esta palavra, diga para quem está do seu lado: esse ano, diga isso, Deus vai te usar para cancelar velório espiritual. Diga isso, Deus vai te usar. Tem muita gente que está do teu lado, que está morrendo, mas a partir desse domingo, Deus vai te usar para cancelar velório. Deus vai te usar para cancelar velório. Se tem alguém que crê, fica de pé para adorar. Se tem alguém que crê, fica de pé para adorar. Se tem alguém que crê, aleluia, aleluia. Eu encerro, aleluia. Senhor, tem que sepultar. Não. Aonde chega um missionário, uma igreja viva, com autoridade, o velório está cancelado. Diz a Bíblia que Jesus fala: menino, levanta. Ele sentou. Diz a Bíblia, e Jesus devolveu a sua mãe. Se devolveu é porque não pertencia mais a ela. Oh, igreja, missionários que tem poder de quê? Restituir, devolver aquilo que perdemos. Irmão, eu amo a obra missionária, eu louvo a Deus pela obra missionária, porque esta obra é a única obra que tem poder de entrar em uma nação e devolver alegria para um povo que não tem mais alegria. Esta missão, esta palavra é a única palavra e missão que tem poder para devolver a esperança para quem já não tinha mais esperança. Devolveu a sua mãe. Devolveu. Aí eu encerro agora e eu faço uma pergunta: o que aconteceu depois? Pastor, o que aconteceu depois?
as multidões se dispersaram. E a mulher? A mulher voltou para casa. Não tem mais por que ir para o cemitério. Por quê? Porque Jesus ressuscitou o menino. Então o que eu entendo aqui? Uma igreja missionária tem um poder. Qual? Mudar a direção dos passos de quem encontra com ela. Aleluia, aleluia. A mulher está indo, irmão, mas se encontrou com Jesus. Jesus tocou, ressuscitou, e a direção, ó, volta para lá. Só que tem um detalhe: vai voltar pelo mesmo lugar por onde você passou chorando. Deus vai mudar o cenário e você vai passar sorrindo. Por onde você passou chorando, Deus vai mudar o cenário e você vai passar sorrindo. Quem recebe esta palavra? A notícia se espalhou. A notícia se espalhou. Que notícia, pastor? A notícia da morte do menino. Você consegue imaginar? Uma aldeia pequena. A Bíblia não dá o nome dela, pastor Aguiar, mas vamos dizer que ela é a irmã Maria. Vai ficar no padrão, né? Maria. Aí tem a notícia: rapaz, você viu o Jornal da Manhã? Fiquei sabendo. Coitada da Maria. Ano passado perdeu o marido e agora perdeu o filho. Ah, é? Alguém disse: Jornal da Manhã? Sim, Jornal da Manhã. Tu não viu o Jornal da Tarde? Não vi não. Mudou a matéria? Mudou. Porque no Jornal da Manhã estava dizendo que ela ia sepultar o segundo ente querido, mas um missionário apareceu na porta da cidade e com ele uma multidão. E sabe o que aconteceu? Tocou o esquife, cancelou o velório e a matéria do jornal mudou. O da manhã era morreu e vai sepultar, mas o da tarde é viveu e vai voltar para casa. A notícia foi alterada. Aí eu te faço uma pergunta para a gente orar. O texto diz que há duas multidões, uma com Jesus e a outra multidão com o morto. Eu encerro te perguntando: de qual multidão você faz parte? De qual multidão você faz parte? Daquela multidão que aceita a morte espiritual de quem está perto de você? Daquela multidão que se conforma e diz: não, o mundo está difícil, a crise está em todo lugar, não é só no Brasil, não, quem nasceu para sofrer vai ter que sofrer mesmo, não tem mais jeito. Para a África não tem mais jeito, a fome já dominou, no Nepal a cultura é difícil, é fechada. Você faz parte dessa multidão? Ou você faz parte da multidão que anda com Jesus? A multidão que cancela velório, a multidão que entra onde ninguém quer entrar, a multidão que diz: não, está em crise, mas eu sou a resposta para essa crise. A África está passando por problema, mas se Deus mandar, eu tenho coragem de deixar tudo aqui e gastar minha vida lá. De qual multidão você faz parte? Eu quero orar por você esta manhã que diz: pastor, eu quero assumir um compromisso de fazer mais pela obra de Deus. Tem um livro que você precisa ler, que se chama Por que Tarda o Pleno Avivamento, Leonard Ravenhill. E ele diz que uma visão sem missão te faz apenas um visionário. Agora, uma visão com uma missão te fará um missionário. Deus não quer você apenas com uma visão. Deus quer você com a visão, mas o coração cheio da missão. Deus quer você com uma visão, mas transbordando por uma missão. Vai colocar o teu ombro debaixo do ombro dos obreiros e pastores e dizer: pastor Aguiar, 100 mil esse ano vai ser pouco, a gente vai dobrar essa meta. Se depender de nós, as meninas do Nepal serão assistidas. Se depender de nós, as cidades do sudoeste, do
Paraná e Oeste Catarinense não vão passar necessidade. Se depender de nós, vai ter toda semana alguém pregando naquele asilo Eleutério. Se depender de nós, a missão da igreja não vai parar. Quem faz parte dessa multidão? Quem faz parte dessa multidão? Agora tem um detalhe: você precisa se revestir dessa autoridade, desse poder. Se você quer ser um agente de transformação na vida de alguém esse ano, ou da sua casa, ou do seu trabalho, ou da sua vizinhança, e você diz: pastor, eu quero mudar vidas através da minha, sai do seu lugar, vem aqui no altar, eu quero orar por você agora, 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 agora. Aleluia, pode cantar. Enquanto eles cantam, você vem no altar receber essa autoridade. Vem no altar receber essa autoridade. Vem no altar receber essa unção. Deus vai te usar para tocar em pessoas. Deus vai te usar para tocar em vidas. Deus vai te usar para tocar em pessoas.